Pessoal, esse vídeo aqui é daqueles assuntos bem espinhosos, bem delicados, né? Que eu fiquei sabendo esses dias que um rapaz de 16 anos, né, um menor de idade, cometeu suicídio porque ele fez uma brincadeira com um amigo e começaram a criticar ele, zoar ele, né? E ele não aguentou a situação e acabou cometendo o ato mais extremo em tirar a própria vida, né? Um garoto de 16 anos, ele era filho de uma cantora chamada Valquíria Santos, né? Não conheço ela, então não lembro dela. Enfim, então é uma situação bastante triste, bastante lamentável, assim. Eu acho que tudo na vida tem um limite, mas o problema é que a repercussão da morte desse garoto estão usando também para fazer algum tipo de ativismo político, tá? Sobre a situação do garoto, acredito que ele já vinha passando por alguns problemas graves para chegar a esse ponto extremo de fazer isso, né? Um ato muito lamentável. Então, se ele fez isso, é porque eu acho que ele já não estava bem. E eu estava até vendo um vídeo de opinião de um rapaz, né? Falando isso, que ele até falou: ah, mas ele aparentava estar bem no TikTok e tal. Uma das coisas que eu percebo na internet por todos esses anos é que esse negócio, todo mundo tá feliz na internet, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no WhatsApp. Gente, isso é apenas uma propaganda de si mesmo, tá? Ninguém posta certas coisas espinhosas, ruins no Instagram. No Instagram todo mundo tá tomando cerveja, ouvindo música, saindo na piscina. Você mostra sempre o lado bom seu, tá? Então, se a pessoa, às vezes tem pessoas que você vê que estão alegres na internet, mas aquilo ali é uma mera ilusão, tá? Eu acho uma mera ilusão, mas tem gente que acredita, tá? Então, eu acho que o garoto já não estava bem para acontecer isso. Claro que essa repercussão dessa parada, dessa brincadeira, eu acho que ajudou. Tá? Eu acho que ajudou a descambar esse ato extremo, tá? E, sabe, é uma vida humana, né? Eu acho que ele não aguentou o hateamento e tal, a zoeira. O pessoal fala mesmo, tá? Eu acho que ele não. Como é jovem, né? Jovem não tem noção do que faz, tá? Das brincadeiras e tal. Jovem, só que o negócio pegou uma repercussão que ele mesmo não imaginava, né? E aconteceu isso, né? Só que daí, olha só como são as coisas. Alguns políticos já começaram a apresentar uma tal de lei levando o nome do menino, né, o Lucas Santos, tá? Para uma lei contra o cyberbullying, para não que aconteça isso novamente e que proíba certos tipos de brincadeiras, hateamentos, enfim. Só que daí, uma coisa que eu já venho falado alguns vídeos atrás. Qual que é o problema disso? O problema é que lei no Brasil, pelo menos eu acho que as leis brasileiras, elas não servem para corrigir distorções, e sim criar mais distorções. Porque eles pegam uma injustiça, uma coisa errada, e aproveitam para criar outras injustiças, criando mais dispositivos para que a vida do brasileiro seja cada vez mais regida pelo Estado. Ou seja, o Estado ele cria mais problemas e cria mais chances de você transgredir as leis. Porque o problema das leis brasileiras é que elas são muito subjetivas, elas não são objetivas. Então, justamente quando um tipo de lei dessa passa, cria jurisprudência para que outras coisas sejam enquadradas num tipo de lei dessa, que faria qualquer coisa se enquadrar nessa lei, qualquer tipo de brincadeira, comentário mais ácido, qualquer tipo de crítica. Então ela acabaria
acabaria gerando mais o quê? Mais incerteza e mais censura. Porque eu vejo também, sempre de político espere-se tudo, porque político ele não está preocupado com o povo. O político ele tá preocupado em se manter onde ele está, né? Em todo tipo de lei, tanto na lei de violência psicológica também, nessa lei aí que esse cara está tentando passar, entre outras leis, o que acontece? O político ele vê como isso pode blindar ele. Porque eles criam esse tipo de coisa também para se blindarem. Então, por exemplo, agora você não pode fazer o dito cyberbullying porque agora tem um crime para isso. Então você não vai poder mais zoar aquele deputado, aquele senador que você é crítico ferrenho dele, porque daí ele pode alegar que ele está sofrendo cyberbullying. Da mesma forma, quando você não vai mais poder criticar aquela parlamentar de esquerda ou uma deputeg tipo a Carla Zambelli, porque daí é violência psicológica. Você está deixando ela triste. Vocês entenderam onde eu quero chegar? O grande problema dessas leis brasileiras, que esses políticos também criam esse tipo de lei para dizer que está trabalhando pelo povo, para dizer que se sensibilizou pelo caso do garoto, para criar esse tipo de lei. Tá vendo? Para ele também vê na questão da eleição, Aí o cara lá, em 2021 eu fui o deputado que criou a lei que institucionou o cyberbullying. Pronto. Olha que lindo, maravilhoso. Vamos votar nele de novo? Eu nem conheço o deputado. Mas aquela coisa, né? De deputado não espere-se muita coisa boa. Então sempre presuma, cara. Sempre presuma um certo oportunismo político. Político, ele sempre... lei no Brasil, se político não vê vantagem, ele atrapalha. Tanto que no Congresso Nacional, nas votações... Por exemplo, quando tem, por exemplo, uma proposta de privatização, de reforma da Previdência, todo tipo de reforma administrativa, o que os deputados fazem? Eles começam a criar emenda, eles começam a retalhar, começam a inserir mais coisas, tipo, visando o interesse deles também. Tudo que eles querem é isso. Eles estão lá para visando interesse próprio. Eles usam a legislação muitas vezes por a causa própria, criando, por exemplo, regras para que tipo a empresa dos amigos dele, do grupo que ele chegou ao poder, ou das empresas familiares, se mantenham onde estão. Ele cria regras específicas para que só determinados grupos estejam dentro das regras. Então eu vejo sim esse tipo de lei, que até a própria cantora está apoiando, está claro, está sensibilizada pela questão do filho. E claro, mas eu não posso deixar de me sensibilizar o que aconteceu com o filho dela. Poxa, a mãe perder um filho é a pior dor que existe. É uma coisa que nenhuma mãe merece passar. E claro, o garoto ele não mereceu passar por isso. Eu acho que tudo tem sim um limite, mas agora colocar o peso na mão do Estado para gerar dispositivos que agora podem colocar qualquer pessoa sendo enquadrada por isso, eu já acho um pouco preocupante. Eu já acho que pode gerar mais injustiças do que justiças. É a minha opinião sobre o caso. Eu acho isso. Eu acho que as pessoas não prestam atenção que os políticos eles criam essas leis mais com o intuito de se promoverem, tirar vantagem ou prejudicar pessoas. Blindagem. Hoje a internet, qual que é o problema da internet? Hoje você pode cobrar determinados políticos. Hoje você pode cobrar o teu deputado, o teu vereador, o teu prefeito, o teu senador, o teu ministro, o teu presidente. Embora muitos não gostem da cobrança,
sejam os próprios ou sejam os seus apoiadores, hoje a internet te dá essa possibilidade. Agora, por exemplo, quando você faz uma zoeira com um político, tipo assim, você vai zoar, não importa o político. Imagine se ele usar a assessoria jurídica dele para te calar. Porque daí você está fazendo cyberbullying com ele. Está sendo hater dele. Logo, opa, vou usar isso aí para pegar esses caras ainda. A pessoa ainda paga uma indenizaçãozinha pro parlamentar, pro político. Tá vendo só como esses caras são espertos? Então eles estão utilizando a dor de uma mãe que perdeu seu filho recentemente, né, de uma maneira muito triste, para usá-la como propaganda disso. Ou seja, eles estão ainda manipulando os sentimentos de uma mãe que perdeu seu filho. Então, eu acho muito grave esse tipo de coisa. Aí eu vi que quem também não gostou muito dessa situação, assim como eu, foi uma pessoa que eu hoje sou um ferrenho crítico, que é o Sr. Fábio Clicktime, né? A gente chama carinhosamente aqui de Mickey Time, né? De Fafá, de Zé da Gruta, né? Pois hoje eu me declaro um adversário político, opositor ao Mickey Time, né? O Fábio Clicktime, né? Pra quem não conhece. Ele também está preocupado com essa lei. Ele também enxergou que com essa lei poderá haver censura. Tipo, até ele, né, que é o profeta do óbvio, viu o óbvio. Assim como eu também estou vendo o óbvio. Tá? Só que é o seguinte. O que aconteceu no dia de ontem? O nosso amigo Será Great, que sempre está aparecendo no Fatos da Semana, ele cria as vinhetas do Fatos da Semana. Ele também é colega de bancada no colega de live, né, no Bigfooter junto com o Autêntico. Ele teve um dos seus canais encerrados pelo Google por strikes sucessivos. Dados por quem? Trópico 4, Lilo Vlog e Esquadrão Classe A. Só que daí ele usa programas de edição para, por exemplo, alterar a voz, distorcer a imagem, porque pelo próprio Content ID não dá direitos autorais. Só que mesmo assim eles foram lá e solicitaram, né, eles deram flag por direito autoral, mesmo com todas essas edições. Algum funcionário humano viu que era realmente procedia infração de direito autoral. Ele tomou 5 strikes, né? Você sabe que você só pode tomar 3 strikes por ano. E o canal dele foi encerrado. E são vídeos que ele tá, tipo, zoando esse pessoal. Então, os amigos do ClickTime, né, do Mickey Time, não gostaram das brincadeiras, né, das zoeiras feitas pelo Ceará Great. Então, que autoridade um cara desse tem para mostrar os erros dessa lei, sendo que os amigos dele não gostaram de zoeira também? E poderiam também alegar cyberbullying, sendo que eles também fazem contra outras pessoas esse tipo de zoeira, brincadeira. Por exemplo, 2 vídeos meus incomodaram o pessoal do Esquadrão Classe A. Já incomodaram, por exemplo, o Clark, né? Que um dos integrantes do Esquadrão Classe A. Já incomodou, por exemplo, o senhor Wallace Rodrigues. O Wallace Rodrigues, ele é o chato. Era o chato com Cid, eu já não sei mais o nome da criatura, né? Ele, por exemplo, ele poderia se enquadrar nessa lei. O que ele faz? Ele tretando com alguém na internet, no Twitter, ele printa a pessoa dando a resposta ácida na pessoa. Então, ou seja, a pessoa pode usar isso também contra ele. Só que aquela coisa, ele não gostou, por exemplo, de algumas críticas que eu fiz à pessoa dele. E disse que eu não transo, que eu sou viadinho, que eu sou não sei o que. Tipo assim, entre linhas, né?
Tipo, dizendo que eu não pego ninguém, que eu não passo no canal vaginal, que não sei o que. Isso aí pra mim eu não me importo com esse tipo de crítica. Sabe por quê? Porque eu particularmente vim do ensino médio do ensino público, né? Eu fiz ensino fundamental e médio no colégio público. Eu particularmente já sofri alvos de zoeira mesmo. Eu tive colegas que pegaram no meu pé, falar, você é nerdão, você é muito mané. Eu já sofri assim um certo tipo de bullying de uma garota no qual tinha uma quedinha. Porra, a guria me zoou. E disse, porra, quando você tem, por exemplo, 13 para 14 anos, pô, você é foda, sétima série, né? Eu sofri bullying da própria garota que eu gostava. Você vê o impacto do negócio dela, do primo dela, de um colega dela, que é um amigo deles, né? Que era um rapaz que zoava com todo. Cara, todo mundo zoava com todo mundo. Ele zoava com todo mundo. E eu fui um dos alvos também deles, né? E eu fiquei muito triste, muito magoado. Eu voltei pra casa chorando e tal. Mas tipo de coisa, cara, me mostrou que eu também tinha que saber me defender. Então, o que eu aprendi com o passar do tempo? Que eu também tinha que me defender quando vinham zoar comigo, eu tinha que zoar de volta. Tanto que no ano seguinte, olha só o que fizeram. Um garoto, puta que pariu, aquele garoto era um garoto que era escroto com todo mundo, mexia com todo mundo, puxava saco de outro garoto maior, mais forte, pra ele não ser zoado por ele. Um verdadeiro covarde. Ele pegou uma foto de perfil do Orkut, isso foi em 2006. Ele imprimiu minha foto, assim, mostrou pra todo. Olha aqui ó, a foto dele aqui, ó. É gostosão, isso aqui, tipo, tirou um sarro da minha cara. Ele pegou minha foto, começou a desenhar a barba, disse, olha aqui, agora tá gatão, não sei o que, né? E todo mundo rindo de mim e quieto, né? Beleza. Fiquei na minha, fiquei calmo. Aí o que eu fiz? Eu fui reclamar para a diretora, para a professora, ou para meus pais, não. Eu cheguei na minha casa durante o dia, né? Estava de manhã. Eu peguei a foto dele, do perfil do próprio Orkut dele. E ele tinha um apelido porque esse cara ele era gordinho, né? O apelido que também colocava nele, porque zoava todo mundo, o pessoal também zoava dele, né? Era Porquinho do Mato, né? Porque ele era gordinho e tal. Aí eu peguei o corpo de um porco e fiz uma montagem tosca no Paint, imprimi e fiz a mesma coisa que ele fez comigo. Dei o troco. Todo mundo riu dele e avisaram ele para ele não ir na sala, né? Na aula, né? Que ele chegar atrasado e o pessoal riu da cara dele, né? Aí ele entra com, que eu vou te pegar, que ele prometeu que ia me pegar pra me dar porrada, né? Que ia bater em mim, que não sei o que. Aí o que ele fez? Ele foi chorar pro meu pai, né? Ó, ele chegou no scrap do meu pai, no perfil do Orkut do meu pai, né? O seu filho fez uma montagem contra mim, me humilhou, que o seu filho fica me ele falou isso que eu ficava perseguindo ele, ou seja, ele mexia comigo e quando eu dei o troco, ele disse que eu que me pegava no pé dele e tal, né? Ele se fez de vítima pro lado assim, ele virou a vítima, né? Mas eu contei, ó, ele fez isso aqui comigo, só deu troco. Eu ia ficar quieto? Aí ele nunca mais mexeu comigo. Nunca mais, cara, dali pra lá. Na verdade, depois ninguém mais mexeu comigo. Porque viu que eu era da zoeira também. Juntava eu, amigo meu, a gente começava a zoar também. Ixi. A gente já começou a dar apelidinho também. Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas era aquela coisa, tinha aquelas coisas de escola, mas era só entre nós. Mas não tinha aquele aluno que era o perseguido da turma ao ponto dele ficar. Não tinha isso. Antigamente não tinha isso. Tá? Hoje em dia, se você qualquer coisa, a criança vai procurar, o pai vai procurar, a mãe vai procurar terapeuta, psicólogo e tal, porque um grande dano a, ao psicológico da criança. Então, hoje em dia, parece que as crianças são mais sensíveis a qualquer tipo de situação. Então, hoje em dia, parece realmente que os jovens de hoje eles são mais frágeis emocionalmente, né?
Não sei se era o caso desse garoto, mas existem sim hoje rapazes que e moças que qualquer coisa, qualquer tipo de zoeira, qualquer tipo de mico que eles cometem, a pessoa começa a rir, vai para esse ato extremo aí, da pessoa tirar a própria vida. Então, por exemplo, quando vem resposta de gente no meu perfil, do meu YouTube, né? Porque hoje em dia eu coloco a minha cara, não é todo vídeo que eu coloco o meu rosto, né? Como esse aqui não tá tendo, aqui é o jogo em plano de fundo, só minha voz. Mas hoje em dia eu não me abalo com zoeiras. Podiam fazer montagem comigo, falar, você é feio, você é virgão, você não come ninguém, ou você é um vagabundo, você é um pobre, você o canal é um lixo, olha aqui, ó, o jeito que ele fala. Não, isso não me abala psicológico. Abala algumas pessoas na internet, sim, inclusive youtubers. Abala certos youtubers. Por exemplo, tinha um rapaz que a gente já falou muito aqui, o Nando Anima Gamer, que, por exemplo, ele era um cara que estava num grupo, né? Que ele reclamava que não conseguia arrumar uma namorada, que era o sonho da vida dele, arrumar uma namorada, que ele nunca tinha beijado ninguém na boca, nunca fez nada, e ele queria ter uma namorada porque a vida dele não fazia sentido porque ele tem uma namorada. Coitado, né? Aí beleza, aí quando houve as rupturas, quando a gente começou a virar crítico ferrenho do ClickTime, que ele idolatrava, ele começou a falar mal das pessoas que deram conselhos para eles pelas costas, pelo perfil trancado dele, e a gente chegava as coisas até a gente. Aí a gente começou a dar revide, né? O Autêntico começou a dar um revide nele. Ó, falou, você, olha que se, ó, na hora que a gente aconselhou e você não quis ouvir os negócios, a gente estava ali. Mas quando a gente começou a falar contra o youtuber que você idolatra, você começou a falar mal pelas costas, né? Olha só como são as coisas. Aí a gente começou lá, o cara é virgem, cara, ó, que coitado, chorão, não sei o que. Aí vinha gente de um perfil, tipo, vinha uma menina, o colega ali de Twitter dele, aí falando, nossa, olha a maldade que estão fazendo com o Nando, estão perseguindo ele, que não sei o que. Mas, porra, o cara, ele é aconselhado pelas pessoas, só que essas pessoas começam a se posicionar contra a pessoa que ele gosta, ele começa a falar mal pelas costas e pior, não seguia nem os conselhos da galera. Isso mostra uma hipocrisia e uma ingratidão total, que depois a gente saiu como ingrato porque a gente se posicionou contra ClickTime, contra a Ozzy, contra Ricardo Gama, contra Lilo, contra a Tropa. Que a gente se desprendeu dessa gente porque a gente viu coisas erradas nessas pessoas e a gente viu que eles não combatiam as coisas com zoeira, a gente começou a fazer a mesma coisa com eles, ou seja, eles estavam recebendo de volta aquilo que eles faziam para os outros, né? Aquilo que eles, por exemplo, eles faziam contra certos canais, contra certas pessoas, a gente começou a fazer contra eles. Assim, o próprio Nando Moura, de fazer contra o Nando Moura, que fazia isso contra todo mundo. Ou seja, o Nando Moura é outro cara que, por exemplo, ele fala coisas, atrocidades contra certas pessoas, mas se você falar do filho dele, do pai dele, ele chora. Ele chora, ele fala, não, nós estamos vendo que estão fazendo isso aqui, mas ele fala de um monte de gente também, outro hipócrita. E que vai usar essa lei para também calar crítico dele. Entendeu? Olha só como são as coisas. Então esse tipo de lei, eu acho esse tipo de lei muito que dá muita margem para mais censura e injustiça do que resolver as coisas. Então esse é o meu ponto de vista. O meu ponto de vista é esse. Algumas pessoas não vão gostar, mas tem que fazer alguma coisa, tem que ter justiça contra o que fizeram contra o Lucas, né? Eu acho que a mãe dele, a Valkyria, o que eu acho que ela poderia fazer? Printar todos o hateamento
que esse garoto sofreu, tipo assim, contra a honra dele e tal, porque hoje em dia não existe a questão da homofobia. Você não pode, por exemplo, tirar sarro da pessoa pelo fato dela ser homossexual, não é mesmo? Hoje em dia, foi até o próprio STF que parou homofobia a racismo. Até porque você não pode falar da característica de pele de ninguém. Você pode ir sem. Hoje em dia é um crime inafiançável, inclusive. Não tem fiança. Por exemplo, você chegar a pessoa negra e você destratar ela usando a questão da cor da pele, e ela ligar para ligar, você é preso, não é? Não está na lei? Racismo não é crime? Injúria racial não é crime? Então não houve essa equiparação da homofobia pelo próprio entendimento do STF. Isso é coisa de alguns anos atrás. Isso aí tem um tempinho. O STF decidiu assim. E a zoeira que o garoto sofreu não é pelo fato da simulação do beijo entre ele e o amigo? Então, qualquer comentário que chama de viadinho, de não sei o que, com esse termo pejorativo, em questão de sexualidade e tudo, ela poderia ter printado, ó, eu vou printar, vou registrar, tá, arquivar, qualquer coisa que, tipo, incitasse o rapaz a cometer, porque incitação ao suicídio também é crime no Brasil. Você não pode mandar ninguém fazer isso, vocês estão sabendo disso. Também é crime. Hoje em dia você não pode incitar ninguém ao suicídio. Entendeu? Não pode. Hoje em dia é crime. É um crime hediondo, inclusive, né? E se a pessoa realmente ela ter feito o ato, parece que há um agravante. Ou seja, ao invés de criar mais uma lei que pode gerar mais incerteza jurídica, que o Brasil é um país de incerteza jurídica, ela como mãe, junto com o advogado, poderia ir e catalogar esses comentários contra o filho dela e ela processar cada um individualmente. E cada um ser responsabilizado, né? Porque se existe essa lei que você não pode incitar ninguém ao suicídio, se tem dizeres falando para ele fazer isso, pior ainda para a pessoa que comentou isso, não é mesmo? Você não pode. Hoje em dia, você não pode incitar ninguém e falar que a pessoa tem que abreviar a própria vida. E isso é crime no Brasil. Então ela poderia catalogar isso aí e processar a pessoa criminalmente, ó, fulano de tal, aleatório, que falou isso pro Lucas Santos no TikTok, no Twitter, vai receber intimação extrajudicial, ela vai responder pelo que ela falou, não é mesmo? Então ela processe quem chamou ele de homossexual e tal, mesmo ele não sendo, ele alegando que não era, isso aí agora tão pouco importa, se era ou não faz diferença. Se fizeram esse tipo de coisa no garoto e isso deu um dano à imagem, um dano psicológico ao garoto que já não está entre nós e a própria mãe que perdeu um filho, ela pode sim entrar na justiça contra essas pessoas, é o direito dela, né? Na verdade, um amigo advogado meu, o Robert, falou que você pode processar a pessoa por qualquer coisa, mesmo se essa coisa não procedesse, depois iam ver se isso procede ou não. Então ela pode sim processar as pessoas que fizeram isso contra o filho dela, fizeram esses comentários de natureza mais jocosa e de mais odioso, né? Comentários mais estúpidos e odientos ao garoto. Ela pode, até porque ele era menor de idade, então acho que tem um agravante maior aí. Então ela tem esse direito de procurar a justiça para reparação ao dano criado contra ela e o filho morto. Ela pode. Então eu acho isso mais válido, porque eu acho que ela tem advogado para isso, e catalogar esses prints. Catalogar, ó, tal pessoa de tal, fulano de tal, perfil tal. Ela arquiva junto num processo e essas pessoas vão ser processadas. Agora,
um político usar a situação como está usando. Tem um deputado estadual do Alagoas, sendo que o rapaz era do Rio Grande do Norte, e esse federal do PSL, né, usando a situação para criar lei para se aparecer. Para tentar ter algum ganho político em cima da situação, usando o cadáver do garoto. Que eu acho isso uma puta de uma covardia. Tá? Isso é coisa gente. Eu acho isso foda. Tá? Usar o garoto para criar mais leis pro cara se aparecer depois e ser o bonzinho em eleição. Olha só como são as coisas. Tá? Eu acho eu acho isso terrível, tá? Eu acho isso terrível e isso tem que ser reprovado, tá? O que esse cara tá fazendo eu acho isso foda, tá? Eu acho isso foda. Então, quanto ao garoto, a gente tem que rezar pela alma dele, tá? E pelo conforto da própria mãe, tá? Eu não conheço, não sei quem é a Valquíria, não sabia quem era a Valquíria Santos até a situação. Então, não vou aqui desmerecer o trabalho dela, tá? Não conheço. Como não conheço, a pessoa não vou falar mal dela, né? Também tem que ter um plano. Mas que essa mãe seja confortada por orações, por muito apoio familiar, um apoio de amigos e tal, das pessoas que ficaram externadas com o que levou à situação. Agora, políticos usar esse negócio para se aparecer, e usando, manipulando a coitada, né? Então ela tá empolgada, não, vamos atrás, vamos atrás. Tipo assim, ela tá achando que tá fazendo algo pelo filho que, se, que fez o que fez, mas acontece que depois vai acontecer outras coisas por conta dessa lei, né? Que eu não concordo. Então, é a minha visão. Eu gostaria de fazer um pedido, eu vou colocar na descrição do vídeo. Assista o vídeo por inteiro. Eu sei que já passou de 30 minutos, mas assiste antes de dar qualquer comentário. Porque eu sei que tem gente que começa a comentar sem ter escutado tudo. Eu acho isso muito chato, tá? Então eu fico por aqui e desculpem o vídeo longo. Falou!